Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo clínico e do esporte, e hoje temos um episódio especial. Eu gostaria de falar sobre as mães. Então, como no final dessa semana que eu estou gravando o episódio vai ser Dia das Mães, eu gostaria de não deixar passar em branco essa data, né? O episódio vai ser breve, mas a curta duração dele não reflete a importância, né, dessa figura que é a nossa mãe. Então, se você vai ser mãe, se você já é mãe, ou se você é filho ou filha, fica aí, acompanha esse episódio, ou seja, praticamente todo mundo, né? Acompanha esse episódio porque acredito que as reflexões são bem válidas. Antes disso, passa lá no Instagram, @fontanapsicologia, deixa um feedback, diz lá o que você está achando dos episódios, se você está acompanhando, e deixa sua sugestão também de assunto. Eu quero saber o que você gostaria de ouvir, que assuntos, né, você se interessa na psicologia. Me conta se você é estudante de psicologia, se você é profissional ou se você não tem nada a ver com a psicologia, mas se interessa, né, por esses assuntos, enfim, para eu conhecer um pouquinho mais a audiência, né? Eu tenho tido feedbacks bem interessantes, inclusive uma sugestão de um tema de episódio envolvendo emoções e alimentação, né? Como essas coisas interagem entre si. Então, muito brevemente, né, uma ouvinte sugeriu, inclusive a que ganhou a promoção do último episódio, né? Eu fiz uma promoção e a primeira pessoa que ouvisse o episódio e fosse lá na página me comentar, né? Ela ganhou um livro, né? A Daisy ganhou um livro, um e-book, na verdade, mas é o e-book de um livro físico real, muito usado, né, pelos psicólogos, até mesmo por psiquiatras, falando sobre ansiedade, né? O título do livro é Livre de Ansiedade. Muito bacana, consegui fazer essa promoção aí e fica por aí porque vai saber, né? Vai saber quando que não vai ter outra. Então, vai acompanhando que sempre que tiver oportunidade, eu vou adorar ter essa proximidade aí com os ouvintes e, quem sabe, né, agradecer em formato de algum prêmio, algum sorteio. E muito bem, feitos os avisos paroquiais, né, como falava uma ex-professora e orientadora de pesquisa que eu tive na faculdade, feitos os avisos paroquiais, vamos para o tema do nosso podcast. As mães, com certeza, têm um papel muito forte nas nossas vidas, tanto pela presença, né, que às vezes pode ser até em excesso, quanto pela falta delas. E quando eu penso em mãe dentro da psicologia, né, eu lembro de um termo da psicanálise que se chama mãe suficientemente boa. É um termo da psicanálise winnicottiana, né, que leva esse nome em função do criador, né, Donald Winnicott. Ele foi um pediatra e um psicanalista inglês, e ele retrata essa mãe suficientemente boa, justamente, né, a gente fala no período da infância, nos primeiros dias e até nos primeiros meses da infância, né? Não vou entrar muito na teoria, no conceito, enfim, mas brevemente, a mãe suficientemente boa que o Winnicott fala é aquela que proporciona à criança que ela se constitua como um sujeito, né? Aquela que ajuda a formar a mente do seu filho, novamente, né? Principalmente nos primeiros meses e até nos primeiros dias de vida. Então, o que eu gostaria de falar não é a respeito do conceito em si, mas do que
esse termo, essa nomenclatura me remete. E o que me remete é que não existe uma mãe perfeita, né? Não existe uma mãe que nunca errou com seu filho, enfim. Existe a mãe que é suficientemente boa. Parece meio óbvio, eu sei, mas se você é mãe, eu costumo brincar assim, se você é mãe ou vai ser mãe, fica tranquila que você vai errar muito ainda, né? Sempre tentando acertar, claro, mas você deve confiar nos seus acertos, né? Assim como a gente erra, a gente também acerta. E acho que o importante é a gente confiar que aquilo que a gente acerta vai ser mais significante do que aquilo que a gente erra. Então, confia nos acertos, né? Porque isso vai se encarregar de proporcionar a evolução do seu filho como um sujeito, como uma pessoa boa, né? Né, a partir disso, eu entendo que a gente pode pensar assim que a responsabilidade do que acontece na nossa vida nunca vai ser só de um lado da moeda, né? Nunca vai ser nem só da mãe, nem só do filho. Existe dois sujeitos ali, com vontades diferentes, com desejos, com pensamentos diferentes, né? Por mais que a mãe molde, né, a mente do filho nos primeiros meses de vida, ali vai se desenrolar uma história que a gente não tem como ter total controle sobre aquilo, né? Então, os filhos, né, por mais que você diga para eles, coloca o casaco que lá fora tá frio, a decisão é dele, né? Ele que vai ter que arcar com as consequências da escolha dele. Isso me faz eu me voltar agora para os filhos e filhas, né? Muitos de nós temos a tendência de culpar nossos pais por todos os nossos defeitos, né? Tudo que talvez não de uma forma tão consciente, mas a gente acaba fazendo isso, né? Do tipo, mas eu tô nessa situação em função de algo que aconteceu lá atrás. Porque se meu pai ou minha mãe tivesse feito algo em relação a isso, hoje eu não estaria com esse problema. Mas até uma certa idade eu entendo, né, que a gente se questione dessa maneira. Mas um sinal de maturidade é justamente você assumir a responsabilidade da sua vida, né? Principalmente quando atinge aquela maturidade social, né, dos 18 anos. Então, é uma forma de se colocar no mundo e de honrar tudo que seus pais e sua mãe, principalmente, fez por você, né? É você realmente se tornar um sujeito, né? Você assumir as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Muitos de nós, como eu falei, temos essa tendência, né, de culpar principalmente as mães pelos nossos defeitos, mas e as qualidades? Certo? Quando é defeito, a culpa é da mãe, mas quando é qualidade, não, fui eu que fiz. Isso aqui fui eu. Se foi bom, fui eu. Esses tempos eu fui, né, lembrando assim de um dia que eu fui jantar na casa de alguns parentes, né? E a veia da família sempre é muito bem humorada, sempre tem o tiozão da piada. Eu tenho grandes chances de ser um desses tiozões das piadas sem graça, né? No futuro. Talvez eu já seja também, não sei. Mas eu lembro de um comentário do tipo, se a comida ficou boa, fui eu que fiz. Se ficou ruim, foi a minha mãe, sabe? É nesse sentido, assim. Então, para de culpar os outros pelos fracassos, pelas coisas que dão errado e assume a responsabilidade da tua vida, né? Tem muita coisa que nos antecede,
Todo mundo tem um histórico e a gente carrega, assim, no nosso próprio sangue, informações e padrões que podem ter sido originados lá atrás, no nosso tatataravô, certo? Muita coisa que aconteceu lá atrás, se não modificadas, eh, até pelos nossos pais ou pelos nossos avós, vão acabar assim caindo nas nossas mãos. E aí é a nossa chance de mudar isso. É nós que vamos ter a oportunidade de encarar aquilo e buscar uma mudança que talvez a gente julgue necessária, enfim. E a partir de nós, né, daí se encarregar de se for um padrão negativo, né, se for um padrão que prejudica, que faz as pessoas da sua família sofrerem, a gente é encarregado. Se você tem essa chance, se você se questiona dessa forma, é a sua oportunidade de mudar. Por mais que seja sofrido encarar isso, que justamente, né, é algo que nos antecede, é algo que a partir do momento que a gente nasce, a gente já nasce com esse peso nas costas, né? E em algum momento da vida a gente vai se deparar com isso e vai ter que encarar. Então, uma forma madura de encarar essa situação é justamente assumir essa responsabilidade, peitar ela e dizer: não, agora é comigo. E não ficar culpando e se irritando e jogando a responsabilidade para os outros. Isso talvez não vá ajudar. Talvez eu acredito que 90% de chances de não ajudar, entende? Não faz sentido você ficar lutando contra isso porque é algo que está posto ali. É uma situação que, como eu falei, vem muito antes do nosso nascimento. É um padrão que vem de gerações, né? Então, ficar lutando contra isso não vai dar resultado. O que vai dar resultado é você encarar realmente essa situação e buscar mudar esse padrão, né? Buscar modificar e passar adiante, né, para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, tentar modificar isso, né? A gente tem essa chance, a gente está tendo essa oportunidade e a gente está tendo isso justamente porque as nossas mães nos deram a vida, né? Esse presente magnífico que é a vida, que é essa oportunidade, elas nos proporcionaram isso. Então, o resumo da ópera, né, que eu vou deixar aqui mastigadinho para vocês, do que eu gostaria de falar sobre o tema mãe, é que não existe mãe perfeita, né? Primeiro tópico. Então, se você é mãe ou vai ser mãe em breve, não corre atrás da perfeição, isso é inalcançável, e confia nas coisas boas que você tem a oferecer. E se você é filho e filha, para de colocar a culpa das coisas que não dão certo na sua vida nos seus pais, na sua mãe principalmente. Assume a responsabilidade, pega e assume o controle da sua vida também. E, bom, para finalizar, eu gostaria de deixar um recado para minha mãe, né, que está sempre acompanhando o meu trabalho, às vezes ela comenta dos podcasts. Então, mãe, eu te amo, muito obrigado por tudo que você proporcionou para mim e confia no teu filho que ele vai buscar honrar da melhor forma possível todo o esforço que tu e meu pai fizeram. Certo? Então, fiquem bem, aproveitem o Dia das Mães. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio, né, pela sua paciência também. Se você gostou do episódio, compartilha com um amigo, com a sua mãe, com alguma pessoa especial que você acha que vai gostar de ouvir essas palavras, né, essas reflexões. Não deixa de seguir a página no Instagram, @FontanaPsicologia,
porque lá é o primeiro lugar que eu posto quando tem episódio novo. E então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio do podcast Sinapse. Até lá!